Fala galera, Wellington Cioli na voz. Hoje vou estar passando aqui, galera, o fechamento do mercado, tá? Fechamento do mini índice. É um quadro aí que eu tô querendo fazer todos os dias, né? Comecei ontem, já fiz o primeiro dia ontem, hoje estamos no segundo dia. E fazia aí esse fechamento todos os dias, né? Do que eu analisei do mercado durante o pregão, como eu fiz meus estudos, o que eu enxerguei no mercado durante o dia, né? Até o seu fechamento. Então, galera, eu vou estar aqui mostrando para vocês, né? Inclusive falando um pouco do que eu disse ontem sobre o fechamento de ontem, do que poderíamos estar esperando para hoje e o que aconteceu hoje. Então vamos aqui pro gráfico, que é o que interessa, né? Então vamos lá. Galera, olhando o gráfico de 60 minutos, ele está fazendo uma correção de toda essa pernada de alta, né? Toda essa pernada aqui de alta, ele está fazendo essa correção. Então, aqui tinha as suas correções, 7.640 era aqui, tá? E eu até apaguei aqui uma correção, porque ele estava embolando aqui um pouco no preço, tá? Mas todo esse movimento aqui, eu vou pôr aqui. Opa, perdão, mercado de alta, né? A retração é de cima para baixo, tá? Então, deixa eu estar botando aqui, ó, que era essa daqui que eu tinha tirado. Só que quando ele bateu, eu tirei ele para eu não ficar ali com o preço atrapalhando um pouco, tá? Mas esses aqui são as retrações, são essas linhas roxas aqui, e aqui em vermelho é 7.640, que eu gosto de marcar assim em vermelho, tá? Então, galera, ele tá fazendo a correção de toda essa pernada de alta, né? Então, show de bola. Agora, a gente vai pegar aqui essa pernada menor, né? Que foi essa pernada aqui de baixa de ontem, né? Do dia 24, toda essa pernada aqui de baixa do dia de ontem. Então, galera, o mercado fechou aqui e no fechamento de ontem eu expliquei que pra gente vender aqui, por mais que ele esteja fazendo essa correção e ele esteja momentaneamente numa tendência de baixa, a gente ficaria complicado vender aqui, tá? A não ser que ele viesse, né? Ele pudesse até abrir com gap de baixa ou não, né? Abrir no mesmo preço, mas que ele viesse perder esse fundo, tá? Quando ele perdesse esse fundo, ele poderia fazer um pullback aqui e voltar a cair. Aí sim a gente poderia estar fazendo uma venda no pullback, tá? Foi o que ele não fez hoje, mas eu também disse que ele poderia estar abrindo com um gap de alta e fazendo suas retrações aí, né? Indo aí nas suas retrações. Foi o que ele fez, né? Ele tinha essas duas opções e ele fez uma das opções, né? Que ele fechou aí, ele abriu com gap de alta, veio aqui na sua retração de 61.8 e voltou a cair, né? Então, a gente enxergou no mercado hoje a oportunidade de compra no pullback, né? Que ele fez na compra, né? E o que levou o mercado a ter essa puxada, né, para cima hoje. Hoje saiu, galera, o IPCA 15, né, e ele saiu abaixo do esperado, né, então ele tirou um pouco a pressão dos juros futuro. Então, a gente sabe, né, que juros caindo é bolsa subindo, né. Então, como o IPCA ele veio um pouco abaixo do esperado, né, ele tirou um pouco a pressão do juros futuro. Então, foi isso que aconteceu, tá. Teve algumas coisas também, hoje teve o pronunciamento do Haddad, que teve um pouco mais de otimismo no mercado hoje, por isso que deu essa puxadinha para comprar hoje, mas a gente opera mercado, a gente opera gráfico, né, galera? A gente tem que ficar de olho o que tá acontecendo no gráfico e não só em notícias, tá? Então vamos lá. Aqui botando nos 5 minutos, a gente pode estar analisando aqui que ele abriu, né, com uma leve força, né, para a compra, fez uma bandeirinha aqui, né, e fez o pullback bem no fechamento de ontem, né? Como tá marcado aqui, ele fez um pullback bem no fechamento de ontem, tá? Então aqui ele já mostrou pra gente força compradora, né? Se a gente pôr aqui num minuto, tá? Galera, eu não opero no minuto, mas às vezes eu ponho um minuto para estar vendo filtro, tá? Para estar vendo stop menor, para estar vendo aqui o que está acontecendo, mas sempre olhando o gráfico em time maiores, tá? Sempre. Então, ele fez essa bandeirinha aqui, deixou um gatilho aqui de compra, né? Bem nesse candle aqui, deixou um gatilho de compra, fez o pullback aí e voltou a subir, né? Ele só fez essa respiração de preço mesmo, né? Uma bandeira e voltou a subir. Bandeira, galera, é padrão de alta, tá? Padrão de alta, padrão de compra. Falando aqui é um padrão, né, de exaustão, que é um padrão de queda. Tá? A flâmula. Então aqui a gente tem uma bandeira, é um padrão de alta, tá? Então um dos motivos da entrada não só foi o pullback aqui no fechamento de ontem, não só foi o candle aqui, né, demonstrando uma força compradora, não foi só isso, tá? Foi toda uma estrutura aqui de bandeira e etc. Então ele já começou a subir, tá, galera? Aqui, quando ele tocou na sua retração de 50, ele já deu um movimento de queda, né? Então a gente já ficou em alerta aí. A gente já tinha saído aqui da operação, a gente ficou em alerta, tá? Pra tá vendo aqui se ele poderia estar fazendo a sua retração aí na sua média de 50. Na sua média não, perdão, na sua retração de 50. Né? Então, quando ele bateu novamente, ele deixou um candle ali de rejeição, tá? Eu abri uma venda achando que ele já poderia retrair aí, né? Porque ele já estava fazendo um topo aí iguais, né? Ele estava fazendo um topo iguais, então eu acreditei que ele poderia já pintar uma reversão. Mas, né, ele chegou a cair um pouquinho, ele não deu nem parcial, tá? Então aqui ele estopou, tá? Estopou aí, se não me engano, foi 100 pontos. Deixa eu só ver aqui. Mas acho que foi isso, 100 pontos, 110 pontos, alguma coisa assim. Aí foi 110 pontos. Ele estopou aí 110 pontos, mas a gente já tinha surfado toda essa alta aqui, tá? A gente já tinha surfado toda essa alta aqui, foi
700 pontos, eu acho. 700 pontos, tá? Porque eu saí no barra aqui, né? Então, quando ele estopou e ele voltou aqui e deixou esse candle de rejeição, eu efetuei uma venda aqui, tá? Ele me estopou. Após ele bater na sua 61, galera, ele deu uma puxada legal pra cima aqui, né? E quando ele bateu na sua 61, ele deixou de novo um candle de rejeição. Então, é um padrão que eu opero muito, tá? E eu efetuei uma venda aqui, tá? Se eu tomasse outro stop aqui, eu não pegaria mais venda nenhuma, né? Nem compra, eu já sairia do mercado, mas eu peguei uma venda aqui e ele já voltou a cair, tá? Ele deu parcial, deu aí, se eu não me engano aqui, ele deu 400 pontos, alguma coisa assim. Foi 400 pontos, tá? Eu saí no barra, saí aqui com 374 pontos. Depois que ele subiu novamente, ele meio que lateralizou aqui, né? E ele subiu novamente, ele deixou outro padrão aqui de venda, tá? Então ele estava deixando outro padrão de venda juntamente com o fundo mais baixo, né? Com o topo mais baixo. Então eu efetuei uma nova venda aqui, né? O stop estava barato. Stop aí de 60 pontos. Eu efetuei mais uma venda aqui, né? E ele deu aí mais 600 pontos, tá? Então, eu só vendi aqui, galera. Aqui eu só vendi por conta da retração de 50 e ele já tinha batido uma vez, né? Então ele demonstrou que aqui estava um limite, né, de preço a ser negociado. Quando ele deixou esse padrão aqui, que é um padrão que eu gosto, eu opero muito esse padrão. Eu resolvi vender, ele me estopou. Aqui ele fez o mesmo padrão na 61. Eu vendi de novo, aqui deu 700 pontos, né? 400 pontos, se não me engano. E aqui ele fez um padrão novamente com um topo mais baixo. Então aqui eu já gostei até mais do que aqui na 61, tá? Por mais que aqui ele estava um pouco longe, né, da sua retração, mas ele estava deixando um padrão de negação com um topo menor. Então ele já fez toda essa queda aí. Depois ele lateralizou, depois a gente não fez mais nada, tá? Ele lateralizou aí e ficou aí na sua retração, né? Que essa linha roxa aqui é uma retração, tá? Então ele ficou aí na sua retração e a gente já não fez mais nada, bem que ele lateralizou, depois ele perdeu um pouquinho ainda, começou a perder seus fundos, né? Porque aqui a gente tinha um fundo igual, ele perdeu, fez um fundo mais baixo, começou a fazer fundo mais baixo, então já era, galera. Quando ele começa a fazer topos e fundos mais baixos, ou topos e fundos mais altos, a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, minha análise do mercado hoje foi essa, galera. Minha análise do mercado hoje foi essa daí, essas foram as entradas que eu dei no mercado, tá? Então, de mais a mais é só isso. Eu falei ontem, né? Tinha falado ontem que se ele abrisse com gap de alta, a gente poderia estar pegando nas suas retrações uma venda, né? Então eu consegui ainda surfar um pouco desse movimento de alta e ainda surfei esse movimento de queda, tá, galera? Então é sempre bom estar analisando o mercado de uma forma macroeconômica, de olho em algumas notícias, também isso não é muito relevante porque a gente opera preço, mas a gente tem que estar ligado, mas é isso aí, galera. Eu peço que curta aí, compartilhe, tá? Então esse quadro é um quadro que eu vou permanecer aí no canal, vou permanecer no meu Instagram, mostrando aí um pouco a pouco do fechamento, né? E de como eu vi o mercado durante o pregão. Um abraço, até a próxima.